Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, sou eletricista aqui de Campinas. E naquela tarde abafada no Parque das Flores, eu achei que seria só mais um chamado rápido, sensor da garagem com mau contato. Engano meu. A história começou no exato segundo em que a campainha nem precisou tocar. Eu estava levantando a mão para bater quando a porta se abriu sozinha, como se alguém soubesse exatamente onde eu estava. E sabia. Renata. 30 e poucos anos, postura firme, olhar que não se distraía com nada ao redor. Ela me encarou como se já me reconhecesse, o que era impossível, e disse, sem mudar o tom, sem sequer me medir de cima a baixo. Você é mais bonito do que eu esperava. Juro que minha mão suou na hora. A caixa de ferramentas quase escapou dos dedos, só consegui firmá-la de novo porque apoiei o joelho na parede. Ela notou, claro. Notava tudo. Mas não comentou. Só virou as costas com aquela calma que fazia parecer que eu estava atrasado para acompanhá-la. O sensor fica na garagem, disse enquanto caminhava, passos curtos, precisos. A casa era moderna, linhas retas, cheiro suave de madeira limpa. Nada exagerado. Tudo no lugar. Inclusive ela. Ajoelhei perto do sensor para começar o ajuste, fingindo que não sentia o olhar dela nas minhas costas. Era um silêncio cheio de coisa, sabe? Não desconforto, mas teste. Dava para sentir. Ela não perguntava para entender, perguntava para ver como eu reagia. Trabalha com isso há muito tempo? Perguntou, apoiando o ombro no batente. Desde os 18, respondi sem levantar a cabeça. O som não era concordância. Era análise. Como quem puxa um fio para ver se arrebenta. Fiz o ajuste fino do sensor, testei 2 vezes, e a luz finalmente estabilizou. Nada piscando. Nada errado. Pelo menos ali. Quando me levantei, ela estava mais perto do que antes. O suficiente para sentir a temperatura da presença dela, que era tranquila mas firme. E, do nada, soltou. Você parece diferente. Diferente como? Do tipo que não fala para impressionar. Aquilo me pegou. Não sabia o que responder, então só dei um sorriso rápido e comecei a guardar as ferramentas. Ela observou tudo em silêncio, como se decidisse se aquilo combinava com a impressão que tinha de mim. No corredor que levava de volta à porta, ela diminuiu o passo, permitindo que eu ficasse quase ao lado dela. Não era convite, mas também não era despedida. Fiquei sem saber onde colocar as mãos. Quando cheguei ao batente, ela segurou a porta com uma das mãos, unha curta, sem esmalte, e disse, com um meio sorriso que não combinava com a postura séria de poucos minutos antes. Talvez eu te chame no fim de semana. Eu não consegui responder nada além de um ok, que saiu baixo demais. Ela percebeu. E pareceu gostar. A porta se fechou devagar, sem pressa. E eu fiquei parado na calçada, tentando entender por que a luz piscou, mas quem piscou de volta foi ela. E ali, sem que eu soubesse, minha vida tinha acabado de mudar. Sábado. 14 horas, te busco. Só isso. Nenhum emoji, nenhuma explicação. Mas eu senti o corpo inteiro reagir, como se alguém tivesse apertado um interruptor escondido dentro de mim. No sábado, cheguei cedo demais no estacionamento do Açaí, perto da saída para Sousas. Tentei parecer tranquilo, mas acho que até quem passava carregando sacola percebia a minha tensão. Limpei a sola do tênis no chão várias vezes, ajeitei a camiseta sem necessidade, respirei fundo umas 10 vezes. Às 14 horas em ponto, ouvi um ronco de motor diferente do habitual. Quando virei para a direita, lá estava ela, um Porsche 911 prata, modelo usado, placa de Campinas, discreto na medida certa. Nada chamativo demais, o tipo de luxo que não precisa de apresentação. A porta do motorista se abriu e Renata saiu como se aquele carro fosse extensão do corpo dela. Calma, precisa, sem pressa. Ela nem esperou que eu me mexesse. Entra. Disse, apenas isso, como se já fosse natural para nós dois. Quando sentei, senti o cheiro leve de citros no interior do carro. O painel antigo, mas impecável. Ela prendeu o cabelo num coque rápido, colocou o cinto e engatou a marcha sem olhar para mim por alguns segundos. Estranhou eu dirigir? Perguntou sem virar o rosto. Um pouco, admiti. Melhor você se acostumar. E aí veio aquele silêncio cheio de subtexto, o mesmo da primeira vez. Ela não precisava preencher espaço, deixava o ar trabalhar por ela. A paisagem mudou rápido, rodovia José Bonifácio, depois a Estrada das Cabras. A cada curva, eu tentava entender onde ela pretendia me levar. Só descobri quando o calçamento virou estrada de terra.
Confia, foi tudo o que ela disse antes de virar à esquerda, onde uma trilha estreita sumia entre árvores altas. Descemos num pequeno recuo natural. O barulho da água chegou antes da queda d'água aparecer. Era um lugar que quase ninguém conhecia, ali, entre pedras úmidas e sombras frescas, o ar parecia mais leve. Ela caminhou até a beira, respirou fundo e falou sem olhar para mim. Venho aqui para lembrar que dinheiro não resolve tudo. A forma como ela disse aquilo, não era desabafo. Era confissão. Daquelas que você não entrega a qualquer pessoa. E resolve o quê? Perguntei, escolhendo as palavras com cuidado. Ela virou o rosto devagar, como se decidisse se eu merecia a resposta. Quase nada. Sorriu, mas não era um sorriso feliz. Mas as pessoas acham que resolve, então esperam que eu seja algo que não sou. Ficamos ali por alguns minutos, só ouvindo a água bater nas pedras. O vento mexia o cabelo dela de um jeito leve, e, pela primeira vez, Renata parecia vulnerável. Não frágil, nunca isso. Mas aberta. Sem o escudo que usava com tanta naturalidade. Na volta, o clima dentro do carro era outro. Não exatamente íntimo, mas mais próximo. Como se a queda d'água tivesse tirado um peso que eu nem sabia que existia entre nós. Quando chegamos ao estacionamento do açaí, ela desligou o motor, apoiou o braço no volante e me encarou sem pressa, como se estivesse medindo a próxima decisão. Você poderia me ligar. Se quiser. Não era convite casual. Era permissão. Uma porta que ela escolheu abrir, e que eu sabia que precisava atravessar com cuidado. Eu assenti, tentando não parecer mais afetado do que estava. Ela percebeu, claro. E, outra vez, pareceu gostar. Renata deu uma última olhada, silenciosa, antes de colocar o carro em marcha e sair devagar, sem despedida elaborada. Só deixou o som do motor como rastro. E eu fiquei ali parado, com o eco da frase dela atravessando minha cabeça. Se quiser. Eu queria. Mais do que tinha coragem de admitir. Pensei em te levar a um lugar. Se você quiser. O silêncio dela durou 2 segundos, mas para mim pareceram 10, ok. Disse, com aquela calma que fazia tudo parecer simples. Manda o endereço. Passei o sábado inteiro preparando um piquenique que parecia coisa de anúncio de mercado, toalha xadrez baratinha, sanduíches simples de queijo e peito de peru, suco de caixinha, biscoito amanteigado. Aluguei um Corolla porque queria que o carro estivesse limpo e sem cheiro de ferramenta. Meu próprio carro parecia pequeno demais para a ocasião, ou talvez fosse só insegurança minha. Quando estacionei perto da trilha, vi Renata descendo do carro dela. Sem maquiagem, sem salto, sem pose. Cabelo solto, preso de qualquer jeito pelas pontas atrás da orelha. Rosto natural, bonito de um jeito que não pedia atenção. Parecia outra versão dela, ou talvez fosse a verdadeira. Ela olhou para mim, para o Corolla alugado, depois para a cesta improvisada nas minhas mãos. Você se esforçou. Disse, e havia um toque de surpresa na voz. Só queria que fosse legal. Já é. Caminhamos pela trilha de terra batida até uma clareira pequena, com sombra de árvores altas e o barulho suave da água ao longe. Espalhei a toalha no chão, e ela se sentou com as pernas cruzadas, apoiando os braços atrás do corpo. A luz que passava pelas folhas fazia desenhos no rosto dela. Era a primeira vez que eu a via realmente relaxada. Você sempre vem aqui? Perguntou. Desde criança. Meu pai trazia a gente para respirar um pouco. Fiquei com o hábito. Ela mexeu na borda da toalha, sem olhar diretamente para mim. Eu não tenho muitos lugares assim, confessou. Cresci e virei. Renata. Como se fosse um personagem. Aquilo me pegou desprevenido. Estávamos ali a menos de 20 minutos e ela falava como se tirasse uma armadura feita de anos. Comemos devagar, conversando sobre coisas que normalmente não se contam em primeiros encontros. Falei da minha infância simples no interior de São Paulo, das vezes em que meu pai me levava em serviço e eu acabava segurando lanterna para ele. Ela contou de fracassos que não apareciam na superfície do jeito que o mundo havia, um negócio que quase quebrou, uma amizade perdida, um plano que nunca saiu do papel, todo mundo tenta me encaixar num rótulo. Disse, olhando para a própria mão. Forte, fria, independente, distante. Você não faz isso. Não sei ser outra coisa além de eu mesmo, respondi sem pensar. Ela soltou uma risada curta, surpresa com minha sinceridade. Uma risada sem proteção. O sol começou a descer e a clareira ficou com uma luz mais dourada. Renata se aproximou um pouco, apoiando o joelho na toalha até quase encostar no meu. Olhou para mim de um jeito que não pedia permissão, mas também não invadia nada. Posso.
Murmurou, quase imperceptível. Eu não precisei responder. O beijo foi lento, seguro, nada impulsivo. Parecia mais uma confirmação do que um começo. Como se ela estivesse distante se a sensação da queda d'água era verdadeira ou só impressão. E não era impressão. Encostamos as testas depois, respirando o mesmo ar, sem pressa de definir nada. Quando estávamos voltando para o carro, já perto da estrada, ela tocou meu braço de leve e disse: Pode-me mandar mensagem a hora que for. Mesmo. Não era charme. Era um pedido silencioso para não desaparecer da vida dela. E ali eu entendi que o ritmo entre nós tinha mudado, e que não tinha mais volta. Passa aqui. Quero-te mostrar algo. O endereço eu já sabia. A hora, 21 horas, dizia mais do que qualquer frase. Peguei o casaco e fui. A rua do Parque das Flores estava silenciosa, iluminada pelos postes amarelos que deixavam um brilho suave nas calçadas. Quando toquei a campainha, a porta se abriu quase imediatamente, como se ela estivesse esperando atrás dela. Renata não disse oi. Só deu um meio sorriso e acenou para que eu entrasse. A casa estava diferente. Não o espaço em si, mas o clima. A iluminação era baixa, âmbar, como se toda a casa tivesse sido ajustada para um estado de calma. Uma música suave vinha de algum canto, nada conhecido, só acordes lentos misturados com o cheiro de alecrim que parecia sair da cozinha. Vem, ela disse, caminhando descalça pelo corredor. A forma como ela se movia naquela noite era mais leve, quase íntima sem esforço. Seguimos até uma porta que eu não tinha notado antes. Ela girou a maçaneta e empurrou devagar. O estúdio. Um cômodo inteiro transformado em refúgio. Havia telas apoiadas nas paredes, algumas quase secas, outras cheirando a tinta fresca. Traços intensos, cores fortes, movimentos que pareciam revelar algo que ela nunca diria em voz alta. Um cavalete no centro, pincéis mergulhados em potes, respingos no chão. Aqui, disse ela, cruzando os braços, eu lembro quem eu sou. Sem performance, sem expectativas, sem projeções dos outros. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Ali dentro era como se a Renata do dia-a-dia ficasse do lado de fora da porta. Ela respirou fundo, aproximou-se de uma das telas e tocou a borda. Passei anos achando que precisava reagir ao mundo. Aqui eu só existo. Ela virou para mim. E achei que você podia conhecer esse lugar antes, de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa. Aquilo ecoou em mim. Cheguei perto de uma das telas, tons de vermelho e azul chocando, formando algo que parecia um turbilhão preso. Ela me observava, não para ver se eu entendia, mas para ver se eu sentia. É intenso, falei. Eu sou. Só não pareço, respondeu, com um sorriso discreto. O silêncio que veio depois não era o mesmo silêncio investigativo de antes. Era confortável. Um espaço que ela me deixava ocupar. Foi então que eu disse, quase sem perceber que as palavras tinham saído. Penso em você todos os dias desde que te conheci. Ela fechou os olhos por um segundo, como se deixasse a frase pousar nela. Depois se aproximou devagar, até ficar a poucos centímetros de mim. O cheiro de alecrim misturado ao dela criava uma espécie de campo magnético. O beijo começou com cuidado, mas não era hesitação, era consciência. Como se ambos decidissem que não queriam atropelar nada. As mãos dela tocaram minha nuca de um jeito firme e calmo ao mesmo tempo, guiando o momento como quem conhece o próprio ritmo. Não havia urgência. Havia escolha. Quando nos afastamos, ela deixou a testa encostada na minha por alguns segundos antes de falar. Fica um pouco. Descemos para a sala. Ela colocou um filme qualquer, desses que passam e você nem lembra o nome, e se jogou no sofá, puxando uma manta para nós dois. Sentei ao lado e, sem precisar de convite explícito, ela encaixou as pernas entre as minhas, encontrando um espaço onde parecia se sentir protegida sem admitir isso em voz alta. Nenhum de nós comentou o que tinha acontecido no estúdio. Não precisava. A luz âmbar, a música baixa, a respiração tranquila dela contra meu ombro. Tudo criava um tipo de intimidade que não era imposta, mas construída em silêncio. Ficamos ali até tarde, num conforto que não fazia sentido para quem se conhecia havia tão pouco tempo. E, mesmo assim, fazia completamente. Os domingos, por exemplo. Antes eram dias vazios, sem compromisso. Agora tinha um café na padaria perto da Norte-Sul, ou uma caminhada leve no Taquaral. Às vezes ela aparecia no meu apartamento sem avisar, segurando uma sacola com frutas ou um bolo que jurava ter comprado, porque sobrou tempo. Outras vezes eu ia até a casa dela, ajudar com algo simples, trocar uma lâmpada, ajustar uma prateleira, revisar a fiação externa.
Nada que ela não pudesse pagar para alguém fazer, mas ela insistia. Prefiro que você faça. O curioso é que no meu apartamento, simples, antigo, cheiro constante de material de trabalho, Renata parecia relaxar ainda mais do que na própria casa. Ela apoiava os pés no meu sofá sem cerimônia, usava minhas camisetas largas quando esquecia uma blusa, e deixava o cabelo preso de qualquer jeito enquanto preparava café na minha cozinha pequena. Aqui é mais fácil respirar, disse um dia, mexendo o coador de pano. Parece, casa de verdade. A frase ficou ecoando em mim, do mesmo jeito que meus sentimentos por ela começavam a se acomodar sem pedir permissão. Foi numa dessas tardes tranquilas que contei sobre o meu sonho de abrir minha própria empresa elétrica. Não era novidade para ninguém que eu trabalhava bem, mas sempre faltava incentivo e dinheiro para dar o passo seguinte. Você não precisa fazer isso sozinho, ela disse, sentando no chão ao meu lado, espalhando alguns papéis que eu guardava numa pasta velha. Posso te ajudar com identidade visual, estratégia, apresentação, é o que eu faço melhor. E por que você faria isso? Porque acredito em você. Respondeu de forma direta, sem desviar o olhar. Foi assim que L&R Elétrica começou a existir, ainda no esboço. Nós dois sentados no chão da minha sala, ela com o notebook aberto, eu rabiscando ideias num caderno que já tinha manchas de graxa. Passamos horas escolhendo nome, pensando em cor, traço, símbolo. Às vezes discutíamos, às vezes ríamos de sugestões absurdas. Em certo momento, Renata parou, me observou e disse: engraçado, consigo te ver nesse futuro. Era raro ela falar assim. Raro e impactante. As nossas rotinas se entrelaçaram sem aviso. Eu me acostumei a encontrar post-its dela colados na porta da geladeira, boa sorte no serviço de hoje, não esqueça a marmita, volto à noite. Ela se acostumou às minhas mensagens curtas durante o dia, sempre perguntando se tinha comido, se precisava de algo, ou avisando que estava passando perto do bairro dela. Também havia um tipo de intimidade nas pequenas coisas. No toque leve que ela dava no meu ombro quando queria minha atenção. Na maneira como ajeitava minha gola quando estava torta. No jeito como eu segurava o punho dela quando ela ficava inquieta demais pensando em trabalho. Não era paixão desenfreada, daquelas que atropelam tudo e quebram o ritmo. Era algo mais quieto, profundo, sólido. Uma sensação de que estávamos construindo alguma coisa mesmo sem admitir. Certa noite, ela estava deitada no meu sofá, pernas sobre as minhas, folheando uma revista qualquer. Eu ajeitava uns fios para um serviço do dia seguinte. Ela comentou, sem levantar a cabeça. As pessoas acham que a gente só funciona com rótulo. Mas o que importa mesmo, é isso aqui. Isso o quê? Ela estendeu a mão e tocou meu joelho, como quem demonstra algo simples e definitivo ao mesmo tempo. O que a gente faz sem perceber. E eu percebi que era verdade. Nenhum de nós chamou aquilo de relacionamento. Nenhum de nós tentou definir território. Mas ambos sabíamos, já existia um nós. Mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta. Renata tinha-me convidado para acompanhá-la em um evento corporativo em Campinas, daqueles cheios de gente bem vestida, taças delicadas e conversas com palavras que eu raramente usava no dia a dia. Quando chegamos, ela deslizou pelo salão com a segurança de quem já nasceu sabendo ocupar espaços assim. Eu, por outro lado, ainda ajeitava a camisa que parecia ter sido escolhida por alguém que queria não errar, mas que, na prática, se sentia deslocado. Ela segurou meu braço, firme, como se quisesse me ancorar ali. Fica perto de mim, disse baixinho. Não tem nada aqui que você precise provar. Fácil falar. Difícil acreditar. As pessoas olhavam. Nada explícito, nada ofensivo. Mas havia aquele tipo de avaliação silenciosa, o levantar de sobrancelhas, o sorriso contido demais. Olhares que diziam, ele não é daqui. Olhares que eu conhecia de outros lugares, mas que ali pareciam ampliados pelo brilho das luzes e pelos copos cheios. Renata conversava com alguns conhecidos e, vez ou outra, me incluía no assunto. Mas eu notava, cada vez que eu falava algo simples, direto, havia um microsegundo de surpresa nos rostos. Como se eu fosse uma peça fora da coleção. Quando finalmente saímos, já no estacionamento, o ar da noite parecia mais leve do que todo aquele salão iluminado. Ela destravou o carro, mas não entrou. Apenas me olhou. Você está quieto desde que entramos ali, disse. Foi nada demais. Só, muita gente que não tem muito a ver comigo. Ela se aproximou até ficar a poucos centímetros. Lucas, você acha que eu não percebo os olhares? Perguntou, sem desviar os olhos. Eles não têm importância para mim. Mas quero saber se têm para você. Respirei fundo. A verdade estava entalada desde o começo da noite. Às vezes eu me sinto pequeno ao seu lado. O silêncio dela veio carregado,
Não de julgamento, mas de cuidado. Renata passou a mão no meu rosto de um jeito lento, como se quisesse desmontar aquela frase peça por peça. Eu também me sinto pequena no meu mundo, disse. A diferença é que você me lembra do que importa. Ela entrou no carro, e eu fiz o mesmo. O caminho de volta foi tranquilo, sem urgência para resolver nada. Mas, ainda assim, parecia que algo tinha se ajustado entre nós, um entendimento que antes não existia. Nos dias seguintes, começamos a conversar de outro jeito. Mais direto. Mais aberto. Sobre as diferenças, sobre os medos, sobre as expectativas que carregávamos sem perceber. Ela falava sobre a pressão silenciosa de sustentar uma imagem forte o tempo todo. Eu falava sobre a sensação de não pertencer a certos espaços. E, de forma quase natural, criamos pequenas regras nossas, avisar quando algo incomodava, explicar antes de supor, respirar antes de reagir. A gente não precisa se perder para aprender, ela comentou, uma tarde, sentada no sofá do meu AP. Nem se esconder, completei. Um sábado depois do evento, ela me mandou mensagem apenas com um local, Joaquim Egídio. Voltei à mesma queda d'água em que ela me levara semanas antes. Quando cheguei, ela estava sentada numa pedra, tênis encostando na água, cabelo preso no alto. Às vezes eu venho aqui para resetar, disse, sorrindo quando me viu. Achei que fazia sentido trazer a gente de novo. Sentei ao lado dela. A água corria, constante, sem pressa. O som abafava o resto do mundo, como se deixasse só o essencial. O que a gente está fazendo, Renata? Perguntei, não cobrando resposta, só compartilhando a dúvida. Ela encostou o ombro no meu. Estamos continuando, disse, simples assim. E isso é suficiente. E, ali, com os pés quase molhando, percebi que as diferenças não eram rachaduras. Eram encaixes inesperados. O tipo de coisa que não se entende de primeira, mas que, quando acontece, parece inevitável. E naquele instante, sem rótulos, sem explicações longas, eu soube que ainda tinha muito do nós para aprender. Teve algo melhor, eu e Renata sentados diante de uma mesa simples do Coworking em Campinas, assinando um registro modesto, mas que fez meu peito esquentar como se eu tivesse acabado de ganhar um prémio. Pronto, ela disse, empurrando a última folha para mim. Agora existe. Quando ela falou existe, eu senti que não era só a empresa. Era a gente. Algo que já estava ali havia semanas, mas que aos poucos ganhava forma concreta, como um desenho que começa pelas linhas discretas e só depois revela a figura completa. Renata reduziu algumas horas de consultoria para conseguir ajudar no negócio. Não que ela precisasse, ela era muito mais qualificada que qualquer coisa que eu podia oferecer em troca, mas fazia por escolha. E isso, para mim, dizia tudo. O começo foi cheio de tropeços. Eu tinha dificuldade em delegar, por achar que assumir tudo sozinho era prova de competência. Ela, por outro lado, precisava aprender a desacelerar, porque vinha de um ambiente em que cada minuto era disputado como se valesse ouro. Às vezes ela queria planejar por semanas algo que eu resolvia com fita isolante e uma chave de fenda. Outras vezes eu queria pular etapas que ela sabia que eram importantes para garantir que a empresa parecesse profissional. A gente se equilibra, ela dizia, sempre que eu ficava impaciente. Trabalhar juntos criava momentos inesperados. Ela aparecia com café quente durante atendimentos maiores, segurando a prancheta com um foco que fazia até os clientes acharem que ela era engenheira também. Eu observava conversando com eles, segura, clara, tranquila, e pensava no contraste entre aquela mulher de postura firme e a que deitava com os pés no meu colo no meu sofá apertado. Os clientes começaram a gostar da dupla. Alguns até brincavam que parecia empresa familiar. Renata sempre sorria de canto, e embora eu não respondesse nada, por dentro eu sabia o quanto aquela ideia me tocava mais do que deveria. As pequenas vitórias começaram a aparecer, um condomínio que nos indicou, um cliente grande que elogiou a rapidez, um apartamento que precisava de reforma elétrica completa. Nada gigantesco, mas suficiente para nos dar fôlego. E cada vez que um pagamento caía na conta, ela me olhava com um brilho de eu te disse. Além do trabalho, o cotidiano com Renata crescia em detalhes que não perceberíamos se não prestássemos atenção. Era o jeito como ela pegava minha marmita antes que eu esquecesse. O modo como eu preparava café mais forte nos dias em que ela parecia cansada demais. Os bilhetes que apareciam na minha caixa de ferramentas, curtos, diretos, mas sempre com algo que só ela saberia dizer. E havia o mercado de domingo, que virou tradição sem acordo prévio. Ela empurrava o carrinho, eu escolhia frutas, ela reclamava do preço do azeite, eu ria dizendo que ela podia comprar 4 e não faria diferença. Ela fingia irritação, mas sempre acabava encostando a cabeça no meu ombro enquanto analisava alguma prateleira. Nos jantares improvisados, ela cortava legumes com precisão quase cirúrgica, enquanto eu queimava o alho uma vez ou outra.
Ela dizia que gostava do meu jeito simples de cozinhar, eu dizia que ela elevava o nível do prato só por estar ali, e ela fingia que não tinha gostado da frase, quando claramente tinha. As críticas externas, que antes vinham em forma de olhares, começaram a diminuir. Talvez porque estávamos tão entrosados que ninguém mais conseguia apontar onde terminava o meu espaço e começava o dela. Talvez porque, sem perceber, já nos comportávamos como uma dupla sólida. Foi numa quarta-feira comum, depois de um dia cheio, que percebi algo simples e definitivo. Estávamos no meu apartamento, ela revisando o site da empresa e eu limpando ferramentas. Ela perguntou: "Você acha que a gente está indo rápido demais?" Pensei. Não sentia pressa. Não sentia atropelo. Só sentia continuidade. "Acho que a gente já estava andando antes de perceber", respondi. Ela encostou o pé no meu, sem tirar os olhos do notebook. E foi ali que caiu a ficha, já fazíamos tudo como um casal, mesmo sem nunca ter pronunciado a palavra. Porque, no fundo, funcionávamos assim desde o primeiro dia em que ela abriu a porta antes que eu batesse. E o mais curioso? Nenhum de nós parecia precisar de definição. A vida já tinha se encarregado de nos definir, aos poucos, sem alarde. Numa tarde chuvosa de outubro, eu cheguei na casa de Renata sem avisar. Ela tinha dito mais cedo que estaria no estúdio ajustando uma tela difícil. Quando entrei, o som da chuva batendo nas janelas se misturava a uma música lenta que parecia preencher cada canto. O estúdio estava iluminado apenas por duas luminárias pequenas, que davam um brilho quente às paredes manchadas de tinta. Renata pintava de costas para mim, concentrada, o cabelo preso de um jeito improvisado. Eu me recostei no batente da porta e fiquei ali, só observando. Era bonito vê-la assim, mergulhada em algo que vinha de dentro, em paz com aquele universo de cores que só ela inteira enxergava. "Achei que você ia demorar mais", ela disse sem virar, como se percebesse minha chegada pelo deslocamento do ar. "O serviço foi rápido. Vim para cá direto." Ela largou o pincel, limpou a ponta dos dedos no pano e olhou para mim com um sorriso pequeno, desses que não anunciam nada, mas dizem tudo. "Ainda bem." Sentei no sofá que ficava no canto do estúdio e abri meu notebook para revisar um orçamento da LIR. A chuva tornava tudo mais quieto, como se o mundo tivesse reduzido o volume para que a gente respirasse melhor. Ela voltou a pintar, e por vários minutos ficamos só assim, juntos, fazendo coisas diferentes, mas no mesmo espaço. Uma presença que não exigia palavras. "A gente não precisa correr para lugar nenhum", ela falou de repente, sem desviar da tela. "Eu sei", respondi. "E também não pretendo ir embora." Dessa vez ela virou, apoiando o quadril numa mesa, braço cruzado, estudando meu rosto como se confirmasse que eu realmente tinha dito aquilo. "Eu sei", repetiu, mais suave. Renata sempre foi cuidadosa com promessas, mas quando dizia "eu sei", era quase como um compromisso silencioso. E eu entendia. O que tínhamos não dependia de grandes declarações, e sim dessa tranquilidade de estar no mesmo plano. No fim da tarde, fechamos as janelas e fomos preparar algo simples na cozinha. Ela cortava tomates enquanto eu secava a louça. A cada gesto, parecia que mais um pedaço da nossa vida conjunta se encaixava sem esforço. Havia algo de bonito naquele cotidiano sem pretensão: esquentar água, colocar a mesa, dividir o último pedaço de pão. Intimidades pequenas que se acumulavam como blocos de uma casa invisível. "Você já pensou em morar comigo?" Perguntei, não como proposta imediata, mas como pensamento solto. Ela apoiou a faca na tábua, pensou por 2 segundos e balançou a cabeça levemente. "Já. Mas acho que não agora. A gente funciona bem assim, cada um com seu canto. E juntos no que importa." Aquilo não me frustrou. Pelo contrário. Havia maturidade naquela resposta, e encaixe também. A gente não precisava provar nada para ninguém. A presença já era o suficiente. Na semana seguinte, decidimos voltar à queda d'água em Joaquim Egídio. O mesmo lugar onde ela tinha deixado escapar, pela primeira vez, que buscava ali o essencial. Desta vez, porém, fomos sem pressa. Ela dirigiu devagar, janelas abertas, vento frio entrando pelo carro e bagunçando meu cabelo. Quando chegamos, o som da água parecia ecoar como memória. Descemos pela trilha molhada pela chuva da noite anterior. Renata caminhava um pouco à frente, tênis sujos de barro, cabelo solto balançando com o passo firme. Quando alcançamos a beira da água, ela parou e respirou fundo. "Engraçado", ela disse, "não parece que voltamos ao mesmo lugar. Parece outro." "Talvez porque a gente mudou", respondi, aproximando-me. Ela estendeu a mão para mim. Um gesto simples. Mas diferente. Não pediu, não convidou. Apenas ofereceu. E quando eu segurei,
Ela deixou meus dedos entrelaçarem os dela, sem soltar, sem hesitar. Ficamos ali, lado a lado, observando a queda d'água como se estivéssemos olhando para a primeira decisão que tomamos juntos. Não havia anúncio de futuro, nem promessa solene. Só a certeza tranquila do agora. E naquele instante, entendi de vez. Nosso amor não precisava de nome, nem de cerimônia. Ele existia no espaço que criamos, diariamente, sem imposição. Um amor que não se anunciava. Mas que permanecia, porque era escolha, sempre. E porque, de todas as mãos do mundo, a dela foi a única que nunca precisei pedir. Ela apenas ficou.